Então, agora a gente vai seguir para uma aula do Dr. Eduardo Zanella. Ele é cirurgião oncológico, ele é coordenador do Departamento de Cirurgia Abdominal do CEPOM. Não sei se é mais fácil ou mais difícil falar depois dessas brilhantes apresentações que nós tivemos aqui sobre o assunto. Eu vou falar um pouco então sobre a PIPAC e o uso que nós temos estudado no CEPOM, que é no tratamento da carcinomatose peritoneal exclusiva, né, para doença abdominal, em primeira linha, em um estudo chamado PIPAC First. Eu não tenho nenhum conflito de interesse financeiro a declarar. Acho que o meu conflito de interesse, na verdade, é ser um entusiasta da aplicação da quimioterapia regional. Nós começamos com o HIPEC aqui em Santa Catarina em 2014. Realizamos perfusão isolada de membro desde 2021 e a PIPAC aqui desde 2024. E essa minha experiência pessoal nos últimos 2 anos, fez 42 procedimentos com quimioterapia regional. Desses 42 aí foram 20 PIPACs, e das PIPACs a maioria foi para tratamento de câncer gástrico. Vou fazer uma breve introdução aqui. A gente sabe do prognóstico sombrio, né, da carcinomatose peritoneal. Os estudos de base populacional aqui vão mostrar uma sobrevida de 2 a 9 meses. Já foi mostrado aqui pelo Mauro que os estudos de quimioterapia sistêmica aí vão ter uma baixa taxa de resposta e a sobrevida dificilmente passando de 12 meses. Né? Mesmo que imunoterapia, a gente tem estudos aí mostrando um discreto ganho de sobrevida quando ocorre, né, que é o Checkmate e o Attraction. E outro dado que eu quero chamar a atenção é que quando você vai fazer quimioterapia sistêmica, tem um drop-off bem importante da primeira para a segunda linha. Né? A gente consegue ver que metade dos pacientes só vão para a segunda linha. Então, por isso que é muito importante a primeira linha de tratamento. O impacto terapêutico da primeira linha é muito importante, porque muitos pacientes não vão chegar até a segunda linha. E isso foi discutido, inclusive, no congresso do ISSPP, agora em São Paulo, no Mundial de Pleuro e Peritônio. Isso é um slide da professora Délia Cortez falando exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente vai falar em perspectivas na doença peritoneal, a gente pode falar assim que a cirurgia parece que pode beneficiar alguns pacientes com doença oligometastática. Né? A citorredução com o HIPEC também, em casos selecionados, pode trazer benefício. No Oriente se estuda muito o NIPS, né, que é a quimioterapia normotérmica intraperitoneal, com resultados animadores, aí chegando a 16, 19 meses, você vê que já é uma sobrevida melhor. Né? Tem se estudado no Ocidente estratégias bidirecionais, com quimioterapia peritoneal mais sistêmica, e a PIPAC, que é o foco da nossa apresentação. Eu sou obrigado a dar um panorama do tratamento da doença peritoneal antes de chegar propriamente na PIPAC. Né? Quando se fala em citorredução com HIPEC, o GastriPEC é o principal estudo, um estudo que foi um estudo negativo, no sentido de mostrar ganho de sobrevida. Ele mostrou uma redução da sobrevida livre de progressão. Tudo que mais me chama a atenção é que 52 de 105 pacientes somente foram operados. Metade dos pacientes selecionados para o tratamento progrediram antes de poder serem operados. E dos que foram operados, somente 69% conseguiram atingir uma cirurgia CC0. Eram pacientes com uma agressividade biológica bem acentuada, mas o meu questionamento desse estudo é: a seleção dos pacientes é fundamental. Será que só quimioterapia pré-operatória é a melhor ferramenta para selecionar um paciente para levar a cirurgia citorredutória com o HIPEC? A evidência mais recente que nós temos é o Periscope. Né? Agora o pessoal deve falar, não, esse matou a HIPEC de vez. Né? Que é mais um estudo negativo. Né? Estudou a quimioterapia pré-operatória seguida de HIPEC versus tratamento sistêmico. Pacientes com PCI baixo ou citologia positiva. Né? Ele não aumentou a sobrevida, mas mais uma vez há desafios na estratégia. Né? Também, mais uma vez, somente 37 de 50 pacientes acabaram indo para a cirurgia, 20% acabou progredindo. Né? A seleção deles era só estabilidade radiológica, e o paciente ia para a cirurgia e tinha um PCI maior do que eles esperavam. E isso prejudicou o braço da cirurgia com o HIPEC. Então, mais uma vez, será que a seleção baseada apenas no PCI inicial, né, e na estabilidade radiológica é suficiente? Não sei. Né? O que a gente sente é que a carcinomatose é uma locomotiva, né, sem freio, né, e a gente tem que dar um jeito de tentar frear essa doença. E também, olhando os estudos, a gente vê que parece que estamos atirando no escuro. A gente precisa avaliar melhor como é que é a evolução desses pacientes, e aí eu acho que a laparoscopia seriada é uma grande ferramenta.
né? E é aqui que nós podemos usar a PIPAC. A PIPAC vem evoluindo, né? Ela começou com um cenário puramente paliativo para controle de ascite, né? E agora vem evoluindo para um cenário de ser uma arma para controle da doença locorregional, talvez prolongar a sobrevida e, por que não, tentar promover downstaging e conversão para cirurgia, seja ela com ou sem HIPEC. Como é que funciona a PIPAC? A PIPAC ela é uma quimioterapia aerosolizada, né, que ela agrega a quimioterapia sob alta pressão com o capnoperitônio terapêutico, né, o que faz uma promoção da distribuição do fármaco dentro da cavidade abdominal, aumenta a penetração tecidual da droga. Ela, com isso, permite usar protocolos com baixas doses, né, e necessita, por exemplo, 1/10 da dose que a gente usa na HIPEC, né. Tem baixa morbidade e uma grande vantagem, ela pode ser repetida, né. Esse aqui é o consenso de especialistas da Sociedade Pleuroperitônica que estipula as doses atuais recomendadas na PIPAC. São doses extremamente baixas. E aqui está a autora do consenso, nós apresentamos aqui, tivemos a oportunidade de trocar algumas ideias com ela. E desse consenso, o que chamava a atenção é que, apesar das doses baixas, eles colocavam que estudos de escalonamento de dose e de novos regimes seriam importantes a serem desenvolvidos para tentar evoluir a eficácia da PIPAC no tratamento da carcinomatose. Os estudos iniciais com PIPAC, eles estudavam a PIPAC isoladamente, geralmente com uma segunda linha em doses extremamente baixas. E ainda assim você tinha algum benefício clínico, principalmente quando se fazia mais de uma PIPAC. Estudos mais recentes, como esse estudo italiano aqui, mostraram já que pacientes que faziam uma quimioterapia sistêmica associada à PIPAC, especialmente nos que tinham mais de 2 PIPACs, chegavam a uma sobrevida de até 19 meses. Veja, uma sobrevida bem favorável. E outro dado importante desse estudo italiano é que eles conseguiram conversão para a cirurgia em 26% dos pacientes. Eles conseguiram dar um stage da carcinomatose e levar à cirurgia em pacientes que tinham PCIs inicialmente elevados. E esse foi um dos estudos que motivou e inspirou o nosso estudo aqui do CEPOM, certo? Esse aqui é uma outra meta-análise aqui, mostrando os estudos até 2025, mais uma vez mostrando a importância do número de PIPACs no paciente, parece que está associado a melhor resultado oncológico, com melhor sobrevida. É um procedimento seguro, com baixa morbidade, né, com mortalidade baixa também, e pode ajudar no controle da CIT e também na regressão histológica. E o que tem de novo aí parece também que pode ser a PIPAC, uma outra ferramenta, a fazer um estímulo do sistema imune, né, pode ser promotor de uma resposta imunomediada e, junto com a imunoterapia, também trazer benefício nos pacientes, né? Então, avaliando tudo isso, desfechos nos pacientes. Então, esse é a proposta do nosso estudo, é o PIPAC First, né? Avaliação do uso da PIPAC em primeira linha associado com quimioterapia sistêmica, onde a gente quer avaliar a eficácia e segurança, né, da estratégia bidirecional, composta por PIPAC, usando cisplatina 30 mg por metro quadrado, né, 3 vezes a dose do consenso, substituindo a doxorubicina por paclitaxel, que faz mais sentido para a gente, associado ao FOLFOX sistêmico nos pacientes com carcinomatose restrita, com doença restrita ao abdômen. É um estudo, então, prospectivo, né, realizado aqui no CEPOM, devidamente registrado nas plataformas de estudos clínicos, né, com aprovação do Comitê de Ética da nossa instituição. E os objetivos são, então, avaliar, primeiro, a segurança e a toxicidade, descrever o tempo de internação e as complicações pós-operatórias, avaliar a sobrevida, livre de progressão e sobrevida global, a resposta peritoneal, sendo a variação do PCI, a CIT e do score de resposta patológica, e determinar qual foi a nossa taxa de conversão para a cirurgia citoredutora. Os critérios de inclusão, então, pacientes com câncer gástrico, sem tratamento prévio, com metástase peritoneal sincrônica, com bom desempenho funcional e uma expectativa de vida superior a 3 meses e obrigatoriamente sem obstrução intestinal. Esse aqui é o nosso desenho do protocolo. Então, o nosso protocolo, após a avaliação clínica, começa com laparoscopia e inicia com PIPAC. A gente vai fazer, então, 4 ciclos de FOLFOX a cada 2 semanas, seguido de uma nova laparoscopia, não havendo progressão, nova PIPAC, mais 4 FOLFOX, e aí a gente leva o paciente à laparoscopia novamente. Se o PCI baixou de 12, a gente leva para a cirurgia citoredutora. Se não baixou, aí vai seguir o tratamento de acordo com a oncologia clínica. O nosso procedimento é padronizado, né, com as doses já mencionadas,
né? Tem um controle de fluxo, de pressão, do pneu peritônio, e esse aqui é o dispositivo que é usado, que é o kit Topol da escala média, que também devidamente registrado. Tá? Esse aqui é como é que funciona, né? Então a gente tem a sala cirúrgica, o paciente tem um campo de proteção para evitar a dispersão do aerosol, né? A gente usa uma injetora que é a mesma injetora que é usada na tomografia, tá certo? Aqui os controles todos. A gente tem um checklist, é super importante que seja sempre revisado, né? Porque não deixa passar nenhum furo. Isso é a segurança do paciente, segurança da equipe. A gente consegue fazer todo o controle do paciente fora da sala e é vedado a sala também para evitar a dispersão do aerosol, né? E aqui, mais uma vez, então, a injeção ocorre de uma droga, primeiro a cisplatina e depois a doxorubicina, e é feita a aerosolização do quimioterápico dentro da cavidade. Isso vai promover, então, uma grande dispersão, uma dispersão mais homogênea do quimioterápico com uma boa penetração tecidual. A quimiosistêmica é o FOLFOX, né? Eu não vou entrar aqui em detalhe. E aqui estão nossos resultados preliminares, né? A gente vai estudar 6 pacientes, tá? A gente já recrutou os 6, 2 foram recrutados recentemente. A maioria deles era anel de Sinete, HER2 negativo e estáveis, né? O PCI variou de 2 até 24, tá? 4 desses, 2 começaram agora o tratamento, 4 já concluíram. Desses 4, 3 de 4 fizeram as 2 PIPACs, 2 de 4 completaram todo o tratamento. Um deles, né, houve uma redução de dose e a gente teve que antecipar um pouco a cirurgia por progressão do tumor primário, e o outro acabou falecendo decorrente de uma perfuração tumoral no 20º dia de uma PIPAC, que nós consideramos não relacionada à PIPAC, mas acabou ocorrendo um óbito. Quanto à segurança e factibilidade, todos os pacientes tiveram alta em 24 horas, certo? Então, não houve piora do ECOG, né? E não houve nenhuma complicação, exceto esse óbito relacionado à PIPAC, né? A toxicidade leve e a tolerância do tratamento sistêmico também foi bem interessante. Aqui a curva do PCI, mostrando uma redução bem importante em todos os pacientes tratados, né? Então, eu vou olhar só os 3 que a gente tratou. E também houve um controle da ascite, com resolução da ascite nos 3 pacientes. E aqui eu quero mostrar aqui um vídeo comparando um paciente, o início e após o término do tratamento. O que a gente consegue ver é uma clara redução no PCI. Mas além da redução quantitativa, a gente consegue notar uma diferenciação do aspecto das lesões, que tem agora um aspecto cicatricial. E o que eu quero dizer com isso? É que talvez o PCI sozinho ele não seja capaz de capturar a resposta. E a avaliação patológica do peritônio é importante. Então esse paciente tem que ser biopsiado, pelo menos 4 biópsias, e avaliados de acordo com o grau de resposta patológica. Aqui o dado mais importante do nosso estudo, né, fazendo uma análise preliminar per protocolo, né, dos pacientes, os 3 que fizeram o tratamento completo, né, todos nós conseguimos a redução do PCI para menos que 12, convertendo eles para cirurgia, né? Então, pacientes que tinham PCI elevado, a gente acabou conseguindo operar, né? Todos foram submetidos a citoredução, foram cirurgias alargadas, e aqui, dos 3 pacientes, um dele acabou indo a óbito, e aí a gente tem que levar em consideração que a seleção também operatória desses pacientes e não pesar a mão na hora da cirurgia, era um paciente mais idoso e acabou não aguentando, né? E aqui mostrando então que, mais uma vez, um paciente que fez tinha um PCI de mais de 20, teve um downstaging, levamos a cirurgia, a gente consegue ver uma peritonectomia parietal completa, gastrectomia total, uma citorredução CC0, e importante que não só através da laparoscopia com biópsia, isso permitiu nesses 3 pacientes uma avaliação completa do peritônio e a avaliação patológica da resposta desses pacientes. Todos os pacientes foram estudados de acordo com o score de resposta patológica, e a gente observa em todos os pacientes houve uma resposta 1 e 2, né? Quer dizer, 1 contém resposta completa e 2 são células tumorais isoladas. Você veja que nesse primeiro paciente, após a primeira PIPAC, a gente já conseguiu o score de 1, né? Então, mostrando que esse tratamento tem uma excelente resposta no peritônio. Outro dado que eu chamo a atenção é que, apesar da resposta peritoneal, não houve uma correlação com a resposta do primário. A gente viu isso na prática, numa perfuração tumoral, num outro paciente que tivemos que antecipar a cirurgia por conta de sintomas do primário, e também de acordo com a resposta patológica do primário. Não houve uma correlação, a resposta não foi tão boa no primário. E isso é mais um motivo, no nosso entender, para justificar uma terapia multimodal que inclua a cirurgia, porque você vai ter a controle da doença peritoneal, mas não do tumor primário.
Analisar a sobrevida aqui é um pouco difícil, né? São 3 pacientes, né? Se for olhar aqui, tem que fazer uma estatística, né? Mas assim, a medida de sobrevida foram 10 meses e de 7 meses depois da primeira PIPAC, claro, influenciados por esse óbito operatório que nós tivemos. Mas quando a gente olha individualmente, o primeiro paciente, ele tem uma sobrevida aqui já de 20 meses e está sem evidência de doença, né? A segunda teve uma recorrência precoce e morreu da doença, e o terceiro foi o que morreu da cirurgia. E 2 estão no início do protocolo, né? Então, por que mudar a estratégia? Eu vou acabar estourando tempo aí, depois reclama com a organização aí, por favor. O impacto das linhas de tratamento é limitado, né? As tardias, por isso que tem que começar o tratamento, no nosso entender, oferecer o quanto antes. Acho que é uma ideia que a gente tem nesse trabalho. Com isso, a gente vai tratar mais pacientes, né? Tratar em pacientes com melhor estado clínico, intensifica a terapia, né? Você tem um ambiente tumoral menos resistente, e é um estudo que estuda a bidirecional, né? A dose importa, no nosso entender, sim, né? Porque uma dose tão baixa, isso aqui não é homeopatia, né? Então, assim, a gente triplicou a dose, isso é baseado em estudo de fase 1 já, que mostrado que tinha segurança, e na nossa experiência com o HIPEC usando doses maiores, né? E por que o paclitaxel? Porque é uma droga que fica no peritônio, ela tem um AUC ali interessante para esse tipo de abordagem, e tem todo um racional já dessa droga no tratamento do câncer de estômago, né? Importante, é um protocolo usado num paciente totalmente SUS, no sistema público, os recursos são limitados, né? A gente conseguiu através de doação. Uma PIPAC no Brasil custa mais de $10 mil, é um absurdo, né? Então, assim, isso nos levou a fazer só 2 ciclos de PIPAC, o ideal seriam mais, mas o custo nos levou a intensificar o tratamento e empurrou também para esse aumento de dose, né? E a cirurgia foi realizada sem HIPEC também, porque a gente não tinha a questão do custo para poder fazer essa terapia, né? Então, assim, a gente teve uma alta taxa de conversão, muito decorrente da alta taxa de resposta peritoneal e também para o nosso critério abrangente também de inclusão, né? Mas fica também a mensagem que é necessário uma padronização da cirurgia de conversão em doença peritoneal. No nosso entender, o PCI não é uma ferramenta ideal para a seleção de pacientes isoladamente, e também não deve ser usado para excluir pacientes da possibilidade de terapia. Aquele primeiro paciente nosso prova isso, né? Um PCI mais baixo, ele está associado a maior chance de citorredução, obviamente, né? Mas no nosso entender, para selecionar o paciente, talvez uma avaliação combinada da dinâmica do PCI, do controle da CIT e principalmente da resposta patológica, né? E da probabilidade de se fazer a citorredução completa é que deve ser usado para selecionar o paciente, e a PIPAC faz parte desse processo, né? Os desafios, poucos pacientes por custo, né? A gente tem um centro de médio volume, muitos pacientes já eram manipulados, então eram excluídos do protocolo, né? A gente teve alguma dificuldade de convencer até o oncologista, né, dessa proposta, e também concorrer com estudos de imunoterapia dentro da própria instituição. A PIPAC, então, ela é uma evolução, né? Ela ajuda no restadiamento do laparoscópio seriado, na avaliação da resposta peritoneal, da resposta patológica e da identificação da biologia tumoral ao longo do tratamento. Então, mais que uma terapia regional, ela pode representar uma ferramenta de seleção para a cirurgia de conversão e HIPEC. A nossa conclusão, então, é de que é uma terapia factível, né? Permite um controle da doença com grande resposta peritoneal, com controle da CIT, né? Proporcionou levar pacientes à cirurgia de conversão, né? Conseguindo citorredução completa, e tem alguns sinais encorajadores de sobrevida em alguns pacientes, né? E que a sobrevida foi influenciada aí por fatores operatórios. O que a gente acha que a intensificação do tratamento e a intervenção precoce, então, pode ser determinantes para melhores resultados. A gente gostaria que essa ideia pudesse ser replicada, né, em outros estudos maiores. E essa é uma coisa pessoal minha, né? A minha visão do futuro, que eu acho para a doença peritoneal do estômago, é que a citorredução com HIPEC, ela não deve ser encarada como uma terapia isolada, mas sim como uma culminação da jornada terapêutica multimodal, que deve iniciar com tratamento bidirecional, né, usando terapia peritoneal, usando imunoterapia, quem sabe, né, e que aí sim vamos conseguir identificar os pacientes que podem ter potencial de se beneficiar da cirurgia com o HIPEC, né, especialmente aqueles casos que têm uma resposta favorável. Quero agradecer a todos os envolvidos, né, na construção desse protocolo, né, que passa por toda a estrutura do CEPOM e todos os seus colaboradores, em especial ao Serviço de Cirurgia Oncológica.
E agradecer a todos os presentes aqui por essa brilhante sessão. E acho que agora a Giovana vai dar continuidade aí na nossa mesa. Muito obrigado.